Fala, engenheiro, estamos começando agora a primeira aula, que será de ortografia, assunto sempre presente nos concursos, sobretudo nesse concurso que vai ser concurso da Sabesp para Engenharia Civil, começando por esse tema, dividindo em 4 partes. Palavras parecidas, a gente vai falar um pouco de mal com U, mal com L, porquê com acento, sem acento, junto ou separado. Letras com o mesmo som, então, por exemplo, J e G, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, o S ou o Z, e também X ou CH. Acento, além dos acentos que a gente está mais acostumado, acento agudo, acento circunflexo, vai ter também um pouco de crase. E algumas mudanças da reforma ortográfica de 2012, algumas pessoas ainda não se acostumaram com algumas diferenças e a gente vai revisar aqui. Então, começando por algumas palavras diferentes, eu trouxe algumas tabelas aqui. Lembrando, sempre na descrição vai ter alguns links para você poder estudar mais aprofundadamente. Eu vou só passar uma visão geral e destacar aquilo que é mais importante, aquilo que mais cai nos concursos, tá? Então, nessa tabela, queria destacar aqui logo no começo, ascender só com C ou com SC, um erro bastante comum. Com SC é subir, só o C é o acender de acender uma vela, tá? Acento, a gente vai usar essa palavra na nossa aula hoje. O sinal gráfico é só com C. Acento com 2 S é o lugar de sentar. Tem alguns que são mais fáceis, como sexta-feira com S e depois X, e cesta de recipiente, né, que é com C e depois S, e assim por diante. Depois você pode olhar com mais calma. Vamos destacar aqui mal com U e mal com L. Esse é importante que você olhe o final da palavra. Mal com U, né, terminando aqui com a letra U, é o contrário de bom. Então, por exemplo, ele é um mau empregado, ele é um mau funcionário. Você substitui por bom ou por bem. Qual se encaixar melhor é por aí que você vai saber. Então, ele é um mau funcionário? Ele é um bem funcionário ou ele é um bom funcionário? Se encaixa melhor um bom funcionário. Então, é mal com U. E o que é mal com L? É o contrário de bem. Por exemplo, eu estou me sentindo mal. Eu estou me sentindo bem. Então, contrário de bem é mal com L. E por quê? Tem 4 formas de escrever o porquê, tá? Vamos lá, vamos começar com porquê separado sem acento. É no começo da pergunta. Então, por que você fez isso? Você vai colocar separado sem acento, tá? Se for no final da pergunta, você vai colocar porquê separado com acento. Você pode perceber que a entonação também muda quando a gente faz uma pergunta. Fica mais forte quando a gente coloca o porquê por último. Então vou dizer uma palavra aqui, uma frase aqui, para você tentar perceber isso. Por que o céu é azul? Por que o céu é azul? Você percebe que se eu falar o céu é azul, por quê? Então, quando está no final, tem que colocar acento, tá? Porque junto é a resposta. Porque eu fiz tal coisa. Porque eu gostaria de tal coisa. Porque eu quero ganhar dinheiro, tá? Porque na forma de resposta, então, é junto sem acento. E quando é o porquê, é o motivo, qual foi o porquê disso? Ou então, pode ser mesmo na resposta, mas nesse sentido de substantivo, de o porquê, né? O porquê de eu ter feito isso, ou seja, o motivo de eu ter feito isso foi tal coisa. Então é junto com um acento. Só mais uma informação sobre o porquê, que tem um que bastante gente erra, que é o porquê no sentido de por que motivo, ou por qual motivo. Por exemplo, esse aqui ele pode estar tanto na pergunta quanto na resposta, é isso que confunde. E ele é separado e sem acento.
Vamos dar um exemplo. Ele quer saber por que você fez isso. Então, olha só, qual é o significado disso? Ele quer saber por que motivo você fez isso, tá? Então, quando esse porquê tiver com significado de por que motivo, é separado, sem acento, igual aquele da pergunta quando ele está começando a frase ou quando está no meio da frase, tá? Agora, algumas dicas para a gente saber quando usar o X, quando usar o CH. Normalmente o X é usado antes, ou desculpa, depois da sílaba inicial me. Por exemplo, mexendo ou mexicano. Depois da sílaba em, enxergar e enxugar. Depois de ditongos, exemplo, caixa e abaixar. O que é ditongo? Ditongo é quando você tem duas vogais juntas na mesma sílaba. Então, caixa. Esse, como você separaria as sílabas aí? Cai, chá, duas sílabas, né? E esse cai, ele está tendo um ditongo, certo? Então, depois de um ditongo, normalmente vem o X, não vem o CH. Por exemplo, vou sair um pouco do X aqui e falar do CH. Agachar. Agachar é com CH. Se fosse algo parecido com agachar, provavelmente seria com X. Por quê? Porque teria um ditongo. Então, olha a diferença entre agachar e abaixar. O abaixar tem o ditongo e o agachar não, tá? E, por último, em palavras com origem indígena e africana, por exemplo, orixá e abacaxi. Agora a mesma coisa, só que com o S. O S nas palavras derivadas de outras que já apresentam o S. Isso para contrapor o Z, tá? Então, olha lá. Análise, analisar. Casa, casinha, casarão. Então, o que isso ensina pra gente? Se você não sabe como se escreve uma palavra meio complexa, que você não está acostumado, volta para a palavra anterior, para uma palavra que você conhece, mas que tem o mesmo radical. Por exemplo, analisar. Vamos dizer que você não sabe como se escreve analisar. Volta para análise. Se você souber que análise é com S, então analisar é com S também. Isso a gente usa muito. Quando você não sabe uma palavra, você pode voltar. Se ela tiver o mesmo radical, é uma grande chance de usar a mesma letra. Então, nos sufixos es e esa, ao indicarem nacionalidade, título ou origem. Por exemplo, portuguesa, milanesa, burguesia. Ok? Com S também. Sufixos formadores de adjetivos ense, oso e osa. Exemplo, gostoso, catarinense, populoso e amorosa. Tudo isso aí com S. Dos sufixos ese, isa, ose. Exemplo, catequese, glicose, poetisa. Tá? E o J com G, às vezes muita gente confunde também. Então, palavra de origem árabe, por exemplo, jiboia e acarajé. Verbos terminados em jar ou gear, sujar, gorjear. Tá? Terminação age, laje e traje. Vamos falar dos acentos, né? Quando a gente fala de ortografia, ortografia é a escrita correta das palavras. Então, o acento faz parte da escrita. Se tiver errado o acento, também vai estar errada a ortografia. Então, vamos lá. Como é que eu sei quando eu tenho que acentuar as palavras? Monossílabas tônicas. Quando for terminado em A, é ou O. Pá, posso, já, peço. Aqui eu acredito que muitas pessoas vão acertar por ler bastante, né? Quanto mais você lê, você conhecer as palavras, você realmente se acostumar com a escrita das palavras, você vai acertar mais. Então, céu, todo mundo sabe que é com acento, véu, dói, réis e assim por diante. Mas o porquê disso? O porquê disso está aqui, ó. Os ditongos monossilábicos abertos, ei, el, oi. O que é isso? Mais uma vez, ditongo, duas vogais juntas na mesma sílaba. Eles são monossilábicos, ou seja, tem uma sílaba só a palavra. E eles são abertos. Ele começa com a letra aguda e cai, tá? E vai para uma letra que tem menos força. Então, sei, céu, réu, véu,
dói, entendeu? Então, essa é a regra. Palavra oxítona, ou seja, onde a mais forte é aquela última sílaba. Acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O ou em, ens, tá? Amapá, compôs, reféns, bambolê. Nas palavras oxítonas, os ditongos abertos, ei, el, oi, também são acentuados. Então, herói, troféus, papéis. E quando for uma oxítona terminada em i e u, também são acentuadas. É um detalhe para esse herói aí, muita gente vai confundir com a nova ortografia, que o heróico perdeu acento, mas o herói continua. A nova ortografia eu vou falar mais pro final, tá? Paroxítona é aquela quando a penúltima sílaba é a mais forte. Então a gente vai acentuar para paroxítona terminada em L, N, R, X, I, U, PS, AN, ão e ok? Então, terminando em L, lavável. Você tem aí uma lista, né? Tórax, lápis, bônus. O que acontece? Vou dar abrir um parênteses aqui. A maioria das palavras paroxítonas não tem acento. Porque normalmente as palavras já são paroxítonas. Se você, provavelmente, se você começar a escrever as 20 palavras que vierem na sua cabeça, aleatoriamente, a maioria vai ser paroxítona. Então, como que eu faço, normalmente, sem lembrar de regra nenhuma, para descobrir se uma paroxítona tem acento? Simples, você tenta ver se você tirar o acento, não fica parecendo que a pronúncia é diferente. Vou explicar isso que eu disse com um exemplo. A palavra repórter, ela, sem o acento, ela soa como um verbo, né? O verbo cantar, correr, rir. Você percebe que todos os verbos no infinitivo, eles são oxítonas. Então eles são pronunciados com mais força na última sílaba. A palavra repórter sem acento ia parecer que seria um verbo. Reporter, né? Ou então, por exemplo, a palavra ímã. A palavra ímã, por ter o tio, ela pareceria que a gente teria que pronunciar o man mais forte. É a mesma coisa com órgão. Se você tira o acento do o tio vai puxar para o mais forte. Órgão sem o O acentuado fica órgão, tá? Então uma dica importante aí é você tentar ver se você tirar o acento, não fica parecendo que é uma oxítona ou uma... não, a proparoxítona não vai parecer, mas não vai parecer que a última sílaba é a mais forte. Se acontecer isso é porque você precisa ter o acento, tá? Aqui embaixo, paroxítona terminada em ditongo oral, seguido ou não de S, também são acentuadas. Então, quando a última sílaba tiver um ditongo e a sílaba mais forte for a penúltima, a gente vai ter que fazer colocar um acento. Por exemplo, vácuo. Você tem um ditongo lá no final, que é o O, e a mais forte é a penúltima, vá. Então tem que colocar acento. Insônia, acontece a mesma coisa, ditongo e A. E subúrbio, ditongo e O, tá? Proparoxítona sempre são acentuadas. Você percebeu que é a antepenúltima que é a mais forte? Acento. Então, matemática, trânsito, farmacêutico, tudo isso. Ônibus. Todas as palavras que forem proparoxítonas, ou seja, antepenúltima é a mais forte, sempre vai ter acento. Letra IU na segunda vogal do hiato. O que é o hiato? Lembra do ditongo, que são duas vogais juntas? O hiato é quase a mesma coisa. A diferença é que eles estão em sílabas diferentes. E aí muitas vezes fica uma vogal sozinha. Por exemplo, nesses exemplos aí, caída, traíram. Se você separar as sílabas, o I vai ficar sozinho. Ca-i-da. Trairão. No caso da faísca não, porque tem o S ali, mas faísca, tá? E nesses casos a gente vai ter o acento também,
se for I ou U, tá? Que são vogais que normalmente quando a gente não coloca acento, elas são mais fracas, normalmente. Acentos no verbo ter e vir só quando for no plural. Então, eles têm, no plural, é com circunflexo, eles vêm, no plural, é com circunflexo também. Se for ele tem, ele vê, desculpa, ele tem e ele vem, é sem o acento. Mesma coisa lá embaixo, ele mantém, olha só, é com acento agudo, mas eles mantêm é com circunflexo, tá? Ele intervém, não vai o circunflexo, mas eles intervêm é com circunflexo. Por quê? Essas palavras elas vão ser derivadas dos verbos ter e vir. Então, acaba tendo a mesma regra de acentuação. Vamos falar um pouco da crase. A minha dica principal para você saber quando usar uma crase ou não é você substituir a palavra que vem depois por uma palavra no masculino. Por exemplo, eu vou à praia. Tem acento ou não tem acento? Então vamos fazer o seguinte, praia está no feminino, eu vou colocar por uma palavra no masculino. Vou colocar parque, ou parque, né? Então eu vou ao parque. Se você substituir por uma palavra no masculino e virar ao, então você tem que colocar acento ali, tá? Vamos dar mais um exemplo. Eu entreguei a caneta ao... Desculpa, errei. Eu entreguei a caneta à professora. Como é que seria se eu mudasse para o masculino? Eu entreguei o lápis ao professor. Então, olha só. Quando eu mudei o a para o masculino, trocando a palavra que vem depois, o que aconteceu? A caneta virou o lápis. Se não virou ao, então não tem crase. Entreguei à professora. Virou ao professor. Se virou ao, é porque tinha crase lá antes. Certo? Uma dica simples. Com país e com lugar não funciona muito, porque varia de lugar para lugar. Então a gente tem esse truque aí, que é o segundo ponto. Vou a, volto da, vai ter crase no a. Vou a, volto de, não tem crase. Tá? Para você gravar, você pode pensar nessa rima, né? Vou a, volto da, crase no a, vou a, volto de, crase para quê? Então, por exemplo, eu vou à França, eu volto da França. Então lá no começo teria que ter crase no a. Eu vou à Escócia, eu volto da Escócia, crase no a. Estou procurando agora um que não tenha crase. Eu vou a Paris, eu volto de Paris. Então, se eu volto de Paris é porque Paris não tem o artigo, tá? É por isso que não vai ter crase no a. Lembrando, a crase o que é? A crase é o artigo, que é aquele a, as, os, uns, isso tudo é artigo. É um artigo a somado a uma preposição a, que alguns verbos perdem essa preposição. Por exemplo, quando eu vou a algum lugar. Quando eu entrego a alguém. Então, quando você tem preposição mais artigo, você vai juntar preposição a com artigo a, vai ficar a com crase. Senão ficaria a, que ficaria mais esquisito. Algumas exceções aí, a moda, que eu tinha falado para você substituir por uma palavra no masculino, né? E se tornaria ao. Mas acontece que algumas palavras no masculino podem ser antecedidas de a com crase. Por quê? Porque esse moda ele pode ficar escondido. Por exemplo, fez um gol a Pelé com crase. Por que é com crase se Pelé é no masculino? Porque ele fez um gol à moda Pelé. Tá? Então, bife à parmegiana. É a moda parmegiana, com crase. Tá? Sempre que significar a moda, vai ter crase, mesmo que a palavra moda não esteja escrita.
Uma particularidade também é a distância. Se for uma distância qualquer, não tem crase, porque você não tem o artigo definido. E se for uma distância específica, tem crase. Por exemplo, faço faculdade à distância. Não precisa de crase. Agora, eu estava à distância de 300 quilômetros da cidade tal. Então, você está especificando a distância, então tem crase. Agora, a reforma ortográfica, algumas coisas, né? A palavra ideia, jiboia, assembleia, quais regras que elas têm que estar se repetindo aí? Você vai ver que elas são paroxítonas, ou seja, a penúltima sílaba que é a mais forte, e tem um ditongo nessa penúltima sílaba. Então, ideia. Idei, esse dei, ele é formado com um ditongo e ela é mais forte, não tem mais acento, tá? Boy é a mais forte de jiboia e blei é a mais forte de assembleia. O trema também não se usa mais, a não ser em nomes próprios, né? Se você for escrever o nome de um alemão aí, pode ser que ele tenha um trema no U, e aí tudo bem. Mas em palavra do idioma português, não. Acento diferenciador também. Era comum que a gente diferenciava algumas palavras com acento. Por exemplo, forma. Qual é a forma da forma do bolo? Então, para não confundir forma de forma, se colocava acento em forma. Polo sul ou polo positivo. Então, para diferenciar um polo de outro, tinha acento agudo. E assim por diante. Não se usa mais esse tipo de acento para diferenciar palavras como para, né? O verbo ele para o ônibus ou alguma coisa desse tipo. Antes tinha acento para diferenciar para preposição, né? Não tem mais. Mais alguns detalhes aqui, que é o hífen. Tem uma tabela aí com bastante coisa para você ver, mas vamos começar aqui pelo 1. Se for a mesma vogal terminando e começando, coloca o hífen ali. Só que eu quero te deixar informado que tem algumas exceções. Por exemplo, coordenador, coorganizar, tá? 2. Não se usa hífen quando os elementos forem vogais diferentes. Aí você junta e não usa hífen. Autoescola, autoajuda. Então, entendeu? Ó, terminou com uma vogal, começou com outra, junta. 3. Usa-se hífen se a consoante do final do prefixo for igual ao do início do segundo elemento. Então, olha só. Interracial, super-revista, hiper-raquítico, subbrigadeiro. Então, o que está acontecendo aí? A consoante do final é igual ao do início. Agora, não pode confundir esses dois R's que estão separando de quando for o R só do começo da segunda palavra. Por exemplo, é a 4 ali, ó. Antirreligioso. A palavra religioso tem R. O anti não tem R. Por isso que junta e coloca mais um R. Mini saia. É o S, no caso, né? Então, saia começa com S. Mini é uma vogal. Então, mini saia juntou dessa forma. Mesma coisa, ultrassecreto e ultrassom. 5. Usa o hífen se o primeiro elemento terminado em M ou N unir-se com as vogais ou consoantes H, M e N. Então, circunmurado, pan-hispânico, pan-africano, pan-americano. Tá? 6. Usa-se hífen com os prefixos ex, sota, soto e vice. Então, ex-almirante, ex-presidente e assim por diante. Vice-rei, tá? Pré, pós e pró. Usa-se hífen com prefixos pré, pós e pró, tônicos e acentuados com autonomia. Então, pré-escolar, pré-nupcial, pós-graduação e assim por diante. Então, essa foi a aula de hoje. Eu vou fazer agora uma resolução de exercícios, ou seja, exercícios da banca FCC resolvidos para a gente focar
no que realmente cai no concurso. Nós temos pouco tempo, precisamos fazer um curso extensivo aqui, aulas dinâmicas, didáticas, porém bem objetivas, tá? Deixa nos comentários o que você achou, o que você gostaria de ver, quais assuntos que você tem dificuldade, tá? Pra gente fazer as próximas aulas. Um grande abraço, tchau!